Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Uma leitura da Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui essa passagem que Jesus Cristo nos ensina, né, meus irmãos? Foram aqui que o Senhor, ele teve ali os seus... ali tinha umas tradições dos anciães, né? Os anciães lá no Velho Testamento, perdão, estava até ainda cumprindo o Velho Testamento na realidade. Jesus estava ali e ali no tradição dos anciãos, olha o que eles falavam com Jesus. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Mateus capítulo 15, diz a palavra de Deus. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando come pão? Ele, que é Cristo, né, irmão? Porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredi vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao teu pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao teu pai ou mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E, chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos parar aqui nesse parágrafo, tá bem? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus, pode ver que chegaram nos pés do Senhor Jesus, ali os escribas, os fariseus e de Jerusalém, e começou a dizer para Jesus, dizendo: por que os teus discípulos, eles transgridem uma tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Então, vejamos esses dois versos, irmãos. Quando eles falou tradição dos anciãos, não era um mandamento, não era uma lei do nosso Deus, mas sim que eles criaram. Vejamos que Deus, né, irmãos, aqueles anciãos, perdão, os escribas fariseus, eles andavam nos rituais
que os anciões, as tradição dos anciões que fazia. Então, irmãos, os anciões tinham um tratado ali da lei do judaico, né? O que eles faziam, irmãos? Isso era uma realidade, eles são muito limpos em termos de lavar as mãos, eles lavavam as suas mãos, e tinha até um jeito certo para lavar as mãos, para correr até os punhos, depois desce os dedos assim para a água voltar, e assim eles se purificavam. Eles faziam desta forma, irmãos, e assim eles faziam as suas limpezas, e desta forma foi criado, então, irmãos, né, nós podemos ver aqui que essas lavagens que eles faziam, um ritual que eles faziam, estava prescrita na lei lá no Antigo Testamento, mas, perdão, e depois era uma tradição passada aos judeus do primeiro século, lá dos anciãos. Então, eles passaram essa tradição e muitos mestres, veio vindo outros mestres, né? Foram vindo, e veio chegando até que chegou aqui em Jesus, na época de Jesus. Muitos desses mestres concederam essas tradições humanas uma autoridade, eles fizeram igual uma autoridade das escrituras sagradas. E isso Jesus não aceitou, porque eles introduziram, tá? Essa é a realidade. Os anciãos daquele tempo, do primeiro século, eles introduziram isso como um mandamento, era uma tradição, era um ritual deles, e que tinha o mesmo valor do que as escrituras do Antigo Testamento. E isso o Senhor Jesus responde no capítulo 3, como vocês podem ver aqui no capítulo 3, Jesus dá uma resposta para ele dizendo assim, ó, Jesus respondendo, porém, respondendo Jesus disse, por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha, irmãos, que Jesus responde. Os judeus, os fariseus e os escribas, ele faz as perguntas para Jesus e Jesus responde perguntando a eles. Porque Jesus, o nosso Senhor Jesus, irmão, ele ensinou que a autoridade da Escritura supera a tradição dos anciãos, entendeu? Que é uma tradição humana. O ancião é humano. Então, o Senhor Jesus diz que as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, ele é superior às tradições que esses homens estavam colocando, quer dizer, aumentando, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele condenou esses fariseus, os escribas, por estimarem a tradição humana acima do Velho Testamento. Por isso que Jesus respondeu assim, tá? Jesus já falou, e por que vocês estão transgredindo? Então, o Senhor Jesus condenou eles, porque eles estavam acima, querendo estar acima do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras. Então, irmãos, isso nós vamos aprendendo, que a Sagrada Escritura é acima de tudo na nossa vida, pois é ela que nos ensina e testifica do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aí, irmãos, Jesus agora vai explicar para eles também, no versículo 4, porque, olha só, ele disse assim, porque Deus ordenou, uma ordem de Deus, né? Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao teu pai ou a mãe, morra de morte. Aí Jesus fala para os escribas e os fariseus, mas vós, os doutores da lei, dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe, é a oferta do Senhor que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o pai e nem a sua mãe. Assim validaste pela vossa tradição. Veja, irmãos, o mandamento de Deus. Então, eles criaram. Eu vou ler numa outra Bíblia, para ficar mais claro para vocês, que está no livro da linguagem de hoje. Vamos ver que Jesus, vou repetir aqui o verso 3. Jesus respondeu, e por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus diz, respeite o seu pai e sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoa seu pai e sua mãe. Mas vocês, quem? Os escribas, os fariseus, os anciãos, com as suas tradições. Então Jesus disse, mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais,
em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam os mandamentos, é a mensagem de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. Então, os escribas anciães, os anciãos da época, os escribas fariseus, eles dão uma tradição aqui para ele, um ensinamento deles humano, e nisso eles desprezam o ensinamento do Senhor. Irmãos, veja como esta palavra, glória ao nome do Senhor Jesus, que ele está aqui nos dizendo nesse versículo 4, né, do 5 e 6. Então, naquela época, irmãos, os judeus, né, aquela lei judaica, ela requeria que os filhos eles cuidassem dos seus pais. Por isso que é honrar o pai e a mãe, né? E cuidassem dos seus pais também na velhice. Vamos ver isso no livro, em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Vou abrir aqui também. E aqui agora nós vamos começar a, a ver como que o Senhor, né? 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, no capítulo 5, versículo 8. O que nos ensina aqui? Diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado com os seus, quer dizer, que são seus pais, se alguém não tem cuidado com os pais, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha, amados, olha como é importante isso para nós nos dias de hoje, tá bem? Porque os nossos pais vão envelhecendo, os nossos pais vão perdendo os controles, né? Vamos dizer assim, alguns vão perdendo não conseguem andar direito, outros começam a ter umas mãos mais trêmulas, umas dificuldades. E nós que somos filhos, diante da palavra de Deus, agora que aqueles escribas, eles invalidaram o mandamento do Senhor usando a tradição humana, uma tradição dos antigos, né? E aqui a palavra em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, está ensinando a nós que somos cristãos. Olha, nós estamos na época de Cristo, né? Aqui já é o novo evangelho, o evangelho novo, que é o de Cristo, e aqui ele está explicando no versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, vejamos, irmãos, que esse ensinamento, ele também serve para nós nos dias de hoje. Se nós quisermos honrar o nosso Pai Celestial, devemos honrar os nossos pais material, cuidar da velhice deles também. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque às vezes, irmãos, tem filhos que abandonam seus pais. Tem filhos que não deixam os pais no esquecimento, sozinhos, e às vezes um vai ficando viúvo ou viúva, e às vezes deixa no esquecimento. Mas o filho que tem o temor de Deus, a filha que tem o temor do nosso Senhor Jesus, eles vão honrar, vão cuidar do papai, da mamãe, né? E assim Deus vai tomando os cuidado. Então, irmãos, vejamos aqui que essa lei judaica, então, ela queria que esses filhos cuidassem, sim, né? Dos seus pais na velhice. Contudo, os sacerdotes daquela época, teve sacerdotes corruptos naquela época, eles permitiam que os filhos que estivessem cansados de cuidar de seus pais, irmãos, olha que absurdo, eles estavam cansados de cuidar dos seus pais, que tomassem um voto chamado voto de Corbã. Olha que interessante. Então, vamos falar sobre esse voto de Corbã. O que quer dizer o voto de Corbã? Esse voto, ele dedica a Deus e ao templo de Jerusalém e os recursos que eles, de outra maneira, usariam para dar apoio aos seus pais. Uma vez que a obrigação dessa pessoa para com Deus excedia todas as demais obrigações, os sacerdotes ensinavam que tal artifício era justo. Mas o Senhor Jesus, irmão, ele condenou. O Senhor Jesus condenou fortemente isso. Agora nós vamos entender o que é o voto de Corbã. Irmãos, abre em Marcos, no Santo Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 11. Jesus estava falando sobre exatamente isso.
aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 11, vai ser mais claro o assunto. Igreja, por que que o Senhor está nos ensinando desta forma? Porque quando a gente observa, irmãos, as Sagradas Escrituras, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos, ela é a lâmpada dos nossos pés. E aí, irmãos, nós temos, naquela época, aqueles sacerdotes, aqueles escribas que foram se corrompendo, eles criavam leis, eles criavam mais leis, e que não estavam nas Escrituras, e que estavam até indo contra as Escrituras. Eles estavam invalidando a Escritura do nosso Deus eterno. E isso é perigoso, tá vendo? E nós hoje vivemos em Cristo, vivemos em novidade de vida, a graça do Senhor Jesus. Mas precisamos entender isso para que hoje nós vivemos e vamos viver no Senhor Jesus, guiado pela palavra de Deus. Então, amados, aqui no livro de Marcos, aqui também se fala da tradição dos anciãos, nós vamos no versículo 11 para entender melhor. Olha o que diz aqui o versículo 11. Jesus dizendo, né? Porém vós dizeis, se o homem disser ao pai e mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. Isto é a oferta do Senhor. Tá vendo onde entrou o voto do corbã? É aqui, ó. Tá bom? Aí Jesus disse, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Eles criam esse voto de corbã e invalida a palavra de Deus com a tradição do voto de Corbã, irmãos. Então, o que seria esse voto? O voto de Corbã seria uma oferta dedicada a Deus num templo religioso, definido como algo a ser usado nesse templo, e sendo a sua devolução após a doação, não pode ser efetuada. Então, é uma forma, né, irmãos, dos filhos escapar daquela lei de cuidar dos seus pais. Então, esse era o voto de Corbã. Eles iriam fazer uma oferta religiosa naquela época. E isso foi condenado pelo Senhor Jesus. Por isso que aqui em Marcos, no capítulo 7, versículo 11, aparece aqui, aproveitar-se de mim é Corbã. Quer dizer, o voto de Corbã. Isto é oferta ao Senhor. Aí, Jesus disse aqui no versículo 12, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhante a essa. Então, quer dizer, eles criavam outras leis, outras tradições, e que estava saindo da palavra de Deus. Entenderam, meus amados? Então, veja, o que o Senhor Jesus, nós vamos voltar para Mateus capítulo 15 de novo, né? Então, veja, irmãos, como nosso Senhor Jesus, ele estava enfrentando, né, uns escribas corruptos, os anciãos daquela época, também os fariseus corruptos, que eles começaram a criar essas leis e confrontava com o Antigo Testamento, com as Escrituras Sagradas. Amados, por isso que Jesus, o nosso Deus, é maravilhoso. Ele veio para nos salvar, irmãos, para nos salvar. Louvado seja Deus. Então, igreja, então nós vamos aqui, vocês entenderam muito bem que o Senhor Jesus, ele foi muito claro sobre esse assunto. Então, queridos, nós estamos aprendendo mais uma vez que é obrigação nossa, como também está, irmãos, aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, né? Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 5, para nós que somos cristãos. E às vezes, irmãos, nós também temos que tomar muito cuidado, amados. Aqui, ó, Efésios, no capítulo 5, versículo perdão, irmão, é no capítulo 6. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Irmãos, isso aqui não é só para as crianças solteiros, ou só as crianças e jovens solteiros. É para também os filhos que têm pais vivos, filhos casados também. Os filhos casados devem sempre honrar o seu pai, ser obediente ao papai e à mamãe,
e também cuidar das suas velhices, não deixar abandonados. Porque, irmãos, é um mandamento do Senhor. Então, isso aqui não é só para criança, não. É para nós que também somos adultos e casados também. Tá bem, irmãos? Olha como é que o Senhor Jesus, ele restabelece. Perdão, irmão, teve uma ligação aqui, tá? Ele restabelece a palavra de Deus, ele repõe, porque a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos estão entendendo? Vou abrir aqui. Glória a Deus. Meus amados, vocês estão entendendo tudo? Sim, glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Então, vamos dar a nossa continuidade, tá bem? Glória a Deus. Irmãos, então vamos dar continuidade aqui. Então, por isso que Jesus falou, né? Aqui nós entramos aqui no livro, no versículo 7, Jesus fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e não de Deus. Olha que interessante, irmãos. E vamos então, irmão, vamos parar aqui no versículo 9, tá bom? Que são preceitos de homens. Amados, para nós entendermos esse versículo aqui, nós podemos entrar aqui, irmãos, louvado seja Deus, no livro de Isaías, nós vamos depois ver aqui, no livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 21. Vamos ver o que está escrito no capítulo 60 de Isaías, versículo 21. Olha como o Senhor Jesus também conhecia as Escrituras, o Senhor Jesus estava ali ensinando. Olha aqui, ó. Diz aqui a palavra de Deus. Isaías 60, 21 diz: e todos os teu povo serão justos para sempre e herdarão a terra. Serão renovos para mim, plantados, obras das minhas mãos, para que sejam glorificados. Deixa eu só confirmar aqui, irmão. Espera aí que eu acho que eu acabei lendo errado aqui. Deixa eu só confirmar com os irmãos. Não, tá certo. Aí vamos no versículo, no capítulo 61, versículo 3, dando a continuidade. Olha o versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ah, sim, irmãos, eu adiantei um pouquinho aqui, isso aqui se fala da planta que meu pai plantou, que meu pai não plantou, será arrancada. Então, eu adiantei um pouco aqui, vamos voltar aqui na tradição que Jesus está falando, que é o livro aqui do versículo 9, nós vejamos aqui, irmãos, que o nosso Senhor, já entrando no versículo 11, o Senhor diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, né? Mas é o que sai da boca que contamina o homem. Então, qual era a situação ali? Para o irmão entender, a irmandade entender. Os judeus estavam preocupados com a tradição da limpeza exterior, que seria as mãos, e condenando os discípulos de Jesus, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E Jesus já confronta com eles em relação às leis, né, que eles criam, as tradições que o homem cria, né, os fariseus, os escribas, lá os tradição bem antiga, eles criavam. Jesus condena ele e agora vem e Jesus volta para falar sobre a contaminação do homem. Então, Jesus deixou bem claro que o que entra na boca do homem, esse não contamina o homem.
mas o que sai da boca do homem é que contamina o homem. E Jesus fez isso por parábola. E eles não entenderam direito, porque ele se preocupava mais com a limpeza externa, a limpeza das mãos, a externa. Mas a limpeza do interior do homem, que é o coração, a alma do homem, isso os judeus não estavam se preocupando com isso, que é o quê? Onde existe o pecado, onde existe o que sai da boca do homem, a blasfêmia, o adultério, o pecado, os maus pensamentos. É isso que Jesus estava tratando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí Jesus disse bem claro, né? Aqui diz bem claro assim, ó, no versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus responde ao que eu falei ali agora, irmão, que eu acabei adiantando. Jesus, porém, responde e disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E Jesus disse para os discípulos, deixai-o, são condutores cegos, e se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Meus irmãos, olha aqui que o Senhor Jesus deixou bem claro, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele foi claríssimo dizendo o seguinte para os discípulos, né? Eles estavam, foi aí que eu quis dizer, que está baseado em Isaías no capítulo 60, no versículo 21, e também no Isaías 61, no versículo 3, que eu peço perdão que eu acabei adiantando aqui no raciocínio. Mas veja, os judeus, daquele primeiro século, irmãos, se descreviam como uma plantação do Senhor. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou representava aqueles judeus antigos, aqueles judeus que eram nacionais e nem entendiam e nem praticavam a verdadeira justiça que está nas escrituras sagradas. Então, eles não estavam, eles entraram na tradição dos homens, entrou nos ensinamentos dos homens, invalidando as sagradas escrituras, e aí por isso que eles ficaram cegos. Deu para entender, meus amados? Se nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus, as escrituras, se nós começarmos a ir para outros caminhos que não seja a palavra de Deus, vira um cego, um condutor cego, e um vai guiando o outro na cegueira. Mas graças a Deus, nós temos Jesus Cristo, que ele restabeleceu a justiça de Deus e nós vamos ser salvos. Aliás, perdão, nós já estamos salvos em Cristo Jesus. É isso que Jesus estava ensinando, tá? Então, naquele tempo, quando Jesus também falava do joio e do trigo, além dos dias de hoje, serve na nossa vida, mas para eles também é a mesma coisa. Porque aqueles escribas, aqueles judeus, os escribas, fariseus, os antigos anciães daquela época, que estavam nas tradições humanas, eles eram como joio, o inimigo implantando nele leis humanas para invalidar a lei do nosso Senhor, nosso Deus, Pai Celestial. E aí que o Senhor Jesus deixa eles, deixa junto, porque na hora da ceifa vai ser retirado. E foi exatamente isso. Jesus foi muito claro que, da forma que foi a parábola do joio, irmãos, e do trigo, que nós já sabemos, né? Que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 24 ao 30. Esses impostores, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles da época, né? Glória ao nome do Senhor, eles seriam arrancados e seriam destruídos e também, glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor estaria estabelecendo aqui a luz da verdade, que é a palavra de Deus. E assim foi, irmãos. Jesus foi muito claro com eles. Aí, lógico, irmãos, quando Jesus respondeu isso, meu Deus, imagina a raiva que aqueles homens ficaram. Olha só o que um deles aqui falou assim para ele, né? Que no versículo 12 dizia assim: então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram, tipo assim, Senhor Jesus, tu sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, quer dizer, ficaram furiosos, ficaram com raiva, Senhor Jesus. O senhor percebeu isso? Né? Ele foi falar exatamente disso. Claro, irmão, Jesus
porque Jesus argumentou sobre a lei da tradição do homem, né, a respeito daquele alimento, né? E Jesus foi muito claro que esses fariseus ficaram tão ofendidos, irmãos, com o ensinamento do nosso Senhor Jesus, é, e, e eles ficaram assim, com ódio de Jesus Cristo. Porque Jesus foi muito claro, irmãos, muito claro, glória ao nome do Senhor, que o Senhor Jesus referia a um discurso da hipocrisia desses homens. Ele estava referindo àquela hipocrisia do homem ali. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pois com os lábios dele, aí é onde que Jesus vai lá e fala do profeta Isaías, né? Com os lábios eles me honram, mas os seus corações estão longe de mim. Irmãos, o que nós aprendemos nos dias de hoje? Que também nós cristãos, agora é um alerta para nós dos dias de hoje, por nós sermos cristãos. Queridos, muitos de nós vamos servir a Deus, vamos nos templos, nas igrejas. Precisamos meditar se nós estamos indo com o nosso coração puro ao Senhor, ou se o nosso coração, irmão, ela tem também caindo num artigo, numa situação dessa. Às vezes vamos lá para outro fim, como conversas, né? Às vezes uma oferta paralela. O que é uma oferta paralela? Em vez de servir a Deus, vai lá conversar com alguém durante o culto e fala de algumas pessoas. Temos que tomar cuidado, o nosso coração tem que ser puro. Aí, de repente, até dentro da igreja, isso possa acontecer, nas casas, em reuniões. Ah, você viu aquela fulana? Aí joga aquele veneno. Da onde procede aquele veneno? Do coração. É aqui que Jesus está nos ordenando, está nos ensinando. Irmãos, o que adianta, irmãos, nós sermos cristãos, seguindo Cristo, só que o nosso coração vai declarar outra coisa. Vai declarar a blasfêmia, vai declarar adultério. Como que é adultério? Irmão, tem pessoas que às vezes no olhar para uma mulher e também para um homem e fica com as suas imaginações, né? Com as suas fantasias e ali é um adultério espiritual. É que Jesus está ensinando aqui, irmãos, para todos nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos procurar andar na palavra de Deus, ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, agradar o nosso Pai com as nossas obras. Embora sabemos que nós somos fracos e sabemos que nós podemos errar a qualquer momento, nós podemos deslizar em alguma coisa, somos passivos a isso, corremos risco. Por isso que Jesus, os apóstolos, eles nos ensinam que nós devemos orar e vigiar. Então, nós temos que estar sempre atentos, né, amados? Para que nós erramos menos. Graças nós damos a Deus que, através da palavra de Deus, nós começamos a errar menos. Por que nós começamos a pecar menos? Porque nós estamos nos dedicando a entender a palavra do Senhor, como diz lá em João, capítulo 5, versículo 39 e 40, né? Examinais a Escritura, vós examinais a Escritura, e que vós terem nela a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras estão apontando Jesus, está testificando do Messias. E hoje, pela graça e a bondade de Deus, nós temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos, que é a Sagrada Escritura. Nós temos o Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo veio até a nós. Hoje nós estamos aqui através do Senhor Jesus e falamos das grandezas de Deus. Então, queridos, vamos nos dedicar à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos revestidos por Ele, abençoados por Ele, estamos guardados por Ele, e o maligno não toca aqueles que se aproximam do Senhor Jesus e aproxima da verdade que é a palavra de Deus. Agora, irmãos, nós somos gentios, porque Jesus veio para os judeus e depois chegou a nós que somos gentios, somos de outras nações, e Deus se comprazeu por misericórdia pelo seu Filho
trouxe essa graça maravilhosa para todos nós, e hoje nós servimos e amamos a Deus. Mas, irmãos, nós às vezes tropeçamos muito por falta de conhecimento da palavra de Deus. E louvo ao Senhor, agradeço a Deus de todo o coração da minha alma por ter a oportunidade de falar das escrituras da palavra de Deus através do nosso Deus, do seu Espírito Santo, e que todos nós sejamos iluminados nesta palavra, das Sagradas Escrituras, porque ela testifica do nosso Senhor Jesus. E Jesus, o nosso Senhor, ele não está longe para vir buscar o teu povo, está próximo, irmãos. Vocês estão percebendo que do ano 2020 para cá tudo mudou? Vocês estão percebendo? Tudo está mudando. O mundo está entrando mais aflição, agitação, é peste para tudo quanto é lado, é tribulação para tudo quanto é lado. Quando vocês andam na rua, vocês veem cada coisa absurda. Irmãos, avolumou. Sabe aquele funil que nós temos? Agora ele está entrando naquele caninho bem fininho lá. Pois é, está sendo mais rápido. Tá bem, meus irmãos? Só que para nós que servimos a Deus e a Cristo Jesus, da obediência da palavra de Deus, para nós isso é uma grande vitória. O Mestre está vindo buscar nós. Então nós temos que nos preparar, meus amados. Vocês estão se dedicando à leitura da Bíblia, vocês estão se dedicando à palavra. Olha só, nós deixamos tantas coisas agora, nesse momento, para nós aprendermos da palavra de Deus, porque é o Espírito de Deus que está nos dando essa oportunidade. Irmãos, vai chegar dia que quando o Senhor Jesus vier e o Senhor, glória a Deus, vir nos buscar, vai pegar muitas pessoas de surpresa. Amados, milhares e milhares de pessoas têm Sagradas Escrituras nas suas mãos. Milhares, eu vou dizer milhões de pessoas, vai? Não sei a estatística como, mas uma coisa eu sei, são milhões e milhões de pessoas que conhecem Cristo, mas poucos se interessam na leitura da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Poucos pegam para ler, tem mais tempo para estar vendo outras coisas, estar nas redes sociais, gastam muito tempo com as vidas alheias, vendo as coisas deste mundo, e na Sagrada Escritura, que é um caminho para o céu. Como Jesus disse, ele foi bem claro para todos nós, que ele apresentou duas portas. Uma porta, ela é estreita, e poucos entram nelas, que conduz ao caminho do céu, que o caminho é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos entram nelas. Jesus foi muito claro que ele deixou, né? Ele deixou que são poucos. Então, ele deu uma dica muito grande para todos nós que estamos aqui e outros que vão ouvir. Aí Jesus apresenta outra porta, dizendo que a porta é larga e muitos entram ela e conduz para a perdição eterna. Bom, o que é uma perdição eterna? Podemos dizer que é uma condenação, perdeu-se, condenação, morte eterna. Podemos falar de um lago do fogo, enxofre, que vai ser o inferno, claro, é o inferno. Então, amados, glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos que meditar aqui, cada um de nós que estamos aqui, diante do Senhor, diante de Cristo, diante de Deus. Qual porta que nós vamos escolher? Cada um de vocês. Escolhemos Cristo? Ótimo. Escolhemos Jesus e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e servimos a Ele. Mas as nossas obras estão na porta estreita ou as nossas obras estão na porta larga? Olha que Jesus está ensinando para que todos entendam isso aqui, meus amados. Por isso que Jesus foi muito claro, por isso que eles eram condutores cegos, foram criando leis humanas, né? E isso, glória ao Senhor, uma lei foi invalidando as escrituras, e outras leis começaram a invalidar as escrituras. E claro, o povo foi seguindo as leis, não é verdade, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Mas graças a Deus, Jesus, o Salvador, ele vem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele vem e restabelece. Agora são os fiéis. Quem guardar a palavra do Senhor é o que vão ser salvos. Guardar a palavra é seguir os mandamentos dele. Eu sempre falei para a Irmandade, eu tenho isso em meu coração. Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, é, para mim, como uma cartilha para entrar no reino do céu. E quando eu digo para mim, irmãos, eu falo assim, cartilha que nem eu me vejo lá na escola aprendendo aquela cartilha de ler, né? De aprender a ler e escrever. A mesma coisa, espiritualmente. Aquilo lá é a boca do Senhor Jesus falando para o povo, os discípulos, no Sermão da Montanha. Ele explicou claramente, deixou tudo claro. Irmãos, é só seguirmos. Quem seguir, louvado seja Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Quem seguir está com Cristo Jesus. Então, hoje, todos nós que somos crentes, batizados no Pai, né, no Filho e no Espírito Santo, precisamos ver nossas condições andando com Ele, as nossas escolhas, tá bem? Então, nós temos que ter essas escolhas, mente esclarecida, para que nós possamos abraçar os mandamentos do Senhor e saber que são elas que nos levará para a condução eterna. Porque os mandamentos, Jesus disse, os meus mandamentos não são pesados. Olha só, irmãos, nenhum cristão, nenhum crente subirá ao céu se não obedecer os mandamentos do Senhor. Só sim, claro, uma pessoa aceitar Jesus na última hora e morrer e foi para o céu. Ele foi sem o mandamento, porque ele morreu na última hora. Vamos dizer, daquele ladrão. Aquele ladrão que estava na cruz falou, Senhor, quando tu estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. Jesus disse para ele, em verdade vos digo que hoje mesmo tu estarás comigo. O ladrão não recebeu nenhum mandamento de Jesus e foi perdoado e entrou no céu. Mas ele morreu logo. Perceberam, irmão? Ele não continuou. Se ele fosse vivo, ele tinha que seguir os mandamentos de Jesus. Porque se ele não seguisse, não entraria no céu. Então, irmãos, aqueles que são chamados de última hora, eles nem receberam o mandamento, não tiveram a oportunidade de receber o mandamento. Mas como o Senhor recolheu logo, está perdoado. Aqueles que é da última hora. Agora nós já temos 20 anos de batizado, nós temos 5 anos batizado, 1 ano batizado, 50 anos batizado, irmão, nós temos que obedecer os mandamentos, os conselhos do nosso Senhor Jesus, né? E andar nos conselhos dele. É isso que Jesus, que nosso Deus prepara para nós hoje. Eu creio que todos estão entendendo. Entendeu, meus filhos? Vocês estão entendendo tudo direitinho isso aqui? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a E- Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é importante na Amém. nossa Glória a vida, viu? Deus. É muito importante na nossa vida nós estarmos sempre confiantes no Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas, sempre confiante no Senhor e andando com Ele. Mas vamos terminar agora aqui o verso, né? Aqui, Pedro, no versículo 15, Pedro ele tomou uma palavra e falou assim, Senhor, explica-nos sobre essa parábola, viu? Jesus falou, mas Jesus olha para Pedro e fala assim, mas vós mesmo estáis ainda sem entender? Não entenderam, Pedro? É claro, os discípulos não tinham entendido. Então, Jesus, ele é mais aberto. Ele olha para os seus discípulos. Irmãos, isso que é importante. Quando nós não entendemos uma coisa, nós temos que perguntar para o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Pedro não entendeu. Se ele ficasse calado, aquilo ia entrar num ouvido e saía no outro. Mas ele indagou o Senhor. Senhor, por favor, nos explica essa parábola. Irmãos, Jesus quer isso de nós. Que ninguém aqui saia sem entender. Tem que entender a vontade do Pai Celestial. E por isso que vocês têm que chegar no Senhor. Falar, Senhor, eu não entendi, eu preciso entender. Me ajuda, Senhor. Eu quero entender a tua palavra divina, o que o Senhor está explicando sobre esse assunto. É o que Pedro perguntou, por favor, Senhor Jesus, explica essa parábola para nós. E Jesus, então, ele vai e ensina. No versículo 17, ele fala assim, ó, ainda não compreendesse que tudo que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede de um coração. Isso é o que contamina o homem. Porque do coração ele procede maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Entendeu, Pedro?
Igreja, está entendendo? Aí Jesus diz, são essas coisas que contaminam o homem. É a coisa interior que contamina o homem, os seus pensamentos, as coisas ruins. Agora, comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Irmãos, quando Jesus está falando isso aqui, presta bem atenção, que alguém vai levar no pé da letra e vai falar assim, poxa, mas então eu não devo higienizar as minhas mãos, eu estou no trabalho, sei lá, está mexendo, um exemplo, mexendo com algum serviço lá, que as mãos estão sujas, né? E vai comer? Não, irmão, vamos higienizar nossas mãos, vamos lavar as nossas mãos. Mas aqui, o que Jesus está condenando aqui é que naquele tempo, os anciãos daquela época, do primeiro século, eles criaram uma tradição humana que foi, glória ao nome do Senhor, exterior e não interior. A palavra de Deus, ela quer a limpeza interior. Jesus não estava falando de uma contaminação externa, ele estava falando de uma contaminação interna. O que adianta nós estar com todas as nossas mãos limpo, bonito, nos dias de hoje, bonitinho, bem arrumado, bem aparadinho, mas a nossa boca ser maldosa, os nossos corações ser malicioso, né? Vocês estão entendendo? É isso que Jesus via. Por isso que Deus, ele olha o coração e a mente da pessoa, ele entra na alma da pessoa. Oh, glória a Deus. Então, meus amados, Jesus está nos abrindo os olhos, tá? Tá bom? Que a lavagem, sim, pode lavar as mãos, e deve lavar a mão, higienizar, como nós usamos o álcool gel para não ter contaminação. Mas aqui, Jesus estava mostrando para ele o que é uma verdadeira contaminação. A contaminação da alma que leva eles para o inferno, achando que eles iriam para o céu e leva para o inferno. Por quê? Eles pensavam em adultério, eles pensavam em blasfêmia, como blasfemou contra Jesus, contra o Espírito Santo de Deus. Eles também levantavam, vocês viram que os escribas fariseus levantaram falso testemunho contra o nosso Senhor Jesus para a condenação. Jesus operava os milagres e eles blasfemavam que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. Olha só, é um coração maligno ou não é? Não está procedendo do coração deles? A raiva, como Jesus disse, como Pedro viu aqui, que falou assim, Senhor Jesus, tu sabes que esses fariseus se escandalizaram com as tuas palavras, quer dizer, ficaram furiosos com você. Olha lá, olha o que está no coração desses homens. Ódio. Amados, vamos refletir um pouquinho aqui, todos nós? Como é que está o coração de cada um de nós aqui nos dias de hoje? Temos ódio? Tem algum rancor contra o seu irmão, contra a sua irmã, na família? Como é que está o coração? Glória ao nome do Senhor Jesus. O inimigo joga setas inflamado da fofoca, da mentira, do engano, usando desses corações malignos para afligir os vossos corações, e vocês podem ser contaminados guardando rancor, guardando mágoa, e a contaminação entra aí. Por quê? Toda vez que vocês vão conversar com alguém, você vai falar, olha, fulano fez isso comigo, e vai se declarando. É isso que tem que ser removido em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus que nos limpa. Quando nós estamos na palavra de Deus, nada atinge mais nós, irmão. Você deixa tudo para lá. Como Jesus disse na cruz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que faz, Pai, eles não sabem. E Deus, por causa de Jesus, perdoou. Não estão falando dos judeus, daqueles que estão com o coração mal, mas aqueles da simplicidade, fazendo aquelas coisas, sendo até incitado para fazer as coisas. Então, amado, nós temos que meditar hoje. Jesus deixou claro, bem claro, que o procede do coração é maus pensamentos. Podemos ter mau pensamento? Olha o risco. Prostituição, adultério, porque uma pessoa que vai fazer prostituição é caso pensado. Uma pessoa que vai adulterar também já é um caso pensado. Não é verdade, irmãos? Né? O que vai falar vai falar alguma coisa está dentro do coração. É caso pensado também. Tudo é caso feito. Então, amados, toma cuidado. O falso testemunho. Você acha que uma pessoa vai levantar um falso testemunho sem querer? Não existe isso, irmão. A pessoa já está contaminada para levantar uma mentira contra a vida de alguém. Já é contaminado. E nós temos que tomar cuidado, andar na luz da palavra, para nós não aceitarmos qualquer coisa. Irmão, às vezes tem situações difíceis e vem pessoas falar alguma coisa para vocês,
Irmão, não aceite de imediato as coisas, não. Nós precisamos entender um pouco mais a história, buscar a Deus. Não se faz um alarde, tipo assim, toma aqui, já recebe lá, vai levando, entendeu? Aí tem pessoas, os antigos, eles fazem isso, as pessoas fazem, né? Olha, eu recebi aqui um assunto, com todo respeito, viu, meus irmãos? É um respeito muito grande, mas que Deus está nos livrando de nós pecarmos dessa forma. Alguém liga por telefone, por mídia, qualquer coisa. Olha, você viu fulano de tal, ciclano, aquele homem? Olha, aconteceu isso, fez aquilo. Meu Deus do céu! Aí, mas não conta nada para ninguém. Aí o outro pega e liga. Olha, aconteceu isso, fulano que me disse, o outro que disse. Irmão, tá feito aí o que o inimigo quer. A contaminação de vários corações. Mas quando bate uma conversa dessa no coração de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, nós não estamos falando, irmãos, nós estamos falando de homens de Deus, mulher de Deus, que anda na palavra de Deus, que verdadeiramente, como está escrito em Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é a lâmpada dos meus pés, para ser mais claro, como está escrito lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, que anda com o Senhor, quando vem essa conversa, quem manda é a lâmpada, a palavra. Ela não deixa contaminar. Você não permite que essa mentira, essa fofoca, entra no teu coração. Deu para entender, meus queridos? E aí, então, prevalece a palavra. Agora, veja. Glória a Deus. Olha como Satanás, ele é astuto e é esperto. Através de uma fofoca, através de uma mentira, de um engano, e aquele que não estiver com a palavra de Deus, ou aquela, e vai contaminando os demais, e vai virando aquela fofoca, né? Aquele interesse, e vai aumentando esse volume. Vocês entendem que automaticamente o diabo tirou a palavra de Deus do coração dessas pessoas? Vocês estão entendendo isso? Porque o mandamento de Deus ensina a nós perdoar os nossos irmãos, os nossos próximos e até os nossos inimigos. E, de repente, vem Satanás, usa de alguma pessoa que não guardou a palavra de Deus, porque a lâmpada da palavra de Deus não foi luz para ela, porque ela não aceitou a palavra e ela preferiu ficar nas trevas, e Satanás usa dessas pessoas. Acontece que vai tirando, é como se recebe uma fofoca, ou uma mentira, um falso testemunho, apaga a lâmpada daquele, e aquele vai, manda para outro, aquele outro não vigia, apaga a lâmpada daquele, e vai transferindo para não sei quantas pessoas, e vai apagando as lâmpadas, e dessa forma, Satanás arranca a palavra de Deus do coração das pessoas. Oh, meus amados! Oh, meus amados! Precisamos vigiar. Nós não estamos mais no velho homem, nós não somos mais a criatura velha. Agora nós somos novas criaturas, nós somos novos homens e mulheres de Deus. Ou seja, Jesus, através do Senhor Jesus, ele nos constituiu para a glória de Deus. Nós éramos inimigo de Deus por causa do pecado, mas Jesus veio, anunciou essa graça santa, maravilhosa, e o próprio Filho de Deus nos reconstituiu para com o Pai Celestial de sermos filho do Deus Altíssimo. Jesus, unigênito, irmão, é coisa linda isso. Jesus, unigênito, quer dizer, único filho, ele passou a ser o primeiro filho e nos constituiu tudo filho de Deus. Meu Deus, que amor é esse, irmãos? Quem pode pagar um amor tão lindo desse? Aleluia! Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo aqui, Santo Deus, a virtude do meu Senhor. Que delícia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Ele nos ama. Ele ama vocês, cada um de vocês. Irmãos, se alguém apagou a lâmpada aí, Satanás conseguiu apagar a tua lâmpada e você está no meio de encrenca, de fofoca, de mentira, de calúnia, em nome de Jesus Cristo, acenda a palavra de Deus em teu coração, vai para os pés de Jesus, pede perdão a Ele, pede perdão a Deus. Senhor, acende o meu coração na tua presença, Cristo te acenderá, te colocará você como luz na presença dEle e na presença desses homens. Vocês estão percebendo, irmãos? O que Deus nos ensina, né, na leitura da Bíblia? Aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento
acontece hoje também nos dias nossos. Só mudou uma coisa, que nós não somos judeus. Mas somos gentil. Só que o inimigo, ele aproveita, já que nós estamos recebendo essa graça maravilhosa, recebendo o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo de tudo para que o cristão não lê a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia não vai ser a lâmpada dos teus pés, a luz que vai iluminar. Não vai ser. O que vai ser? Nós, né, se procurarmos as coisas do mundo, você vai ter muita distração do mundo, você terá distração de tudo quanto é coisa, filmes, diversões nesse mundo e tantas outras coisas. E poucos é que vão se dedicar a uma leitura da palavra de Deus. São poucos. Irmãos, ir aos cultos e prestar glória ao nome do Senhor Jesus, as suas ofertas ao Senhor, primeiro em casa, você tem que se preparar. Como nós nos arrumamos, colocamos nossas vestes para ir à casa do Senhor, também espiritualmente nós temos que andar lendo as palavras de Deus, para que quando nós formos ao culto, quando Deus usar nas palavras, vocês terão também uma compreensão, porque vocês estão acompanhando e vai vendo as palavras do Senhor na vossa vida. Amados, é isso que Jesus está nos ensinando. Então, veja, eu peço aqui a todos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, todos vocês que estão aqui, lá no YouTube, aqui, medite um pouquinho, vão refletir em vós, nesse momento. Quais foram seus atos esses últimos dias, nesses meses, nesse ano? O que vocês fizeram? Alguma coisa ruim, pensamentos ruins, maldosos? Glória a Deus. Cuidado. Aí Jesus está declarando pela palavra que o coração está procedendo muito mal. Então, o inimigo, porque Jesus vem ensinando, mas o inimigo está roubando a palavra. Irmão, temos que fechar essa cerca. Espiritualmente, nós temos que fechar a cerca. O lobo está vindo, então nós temos que fechar. Expulsa ele, em nome de Jesus, da tua vida, e corre para as Sagradas Escrituras, e vamos limpar os nossos corações. Deixa as pessoas te magoarem, e se você tiver na palavra, o Espírito de Deus não permite, é como se passa as coisas, vai embora, outro dia você já nem lembra mais disso. Por que você não lembra? Porque a sua alma está na rocha, o seu alicerce, a sua casa está na rocha, você está construindo a sua casa. Lembra, Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, acho que é do 24 até o 30, o 31, salvo erro, Jesus disse assim, e todo aquele, mais ou menos isso, tá bom? E todo aquele que eu vou assemelhar essa pessoa, um homem prudente, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Vou assemelhar um homem prudente. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, quem constrói somos nós, não é Deus, não é Jesus. A palavra está clara. Ele edificou sobre a rocha. Jesus é o alicerce, ele é a rocha. E se você constrói a tua vida em Cristo, nada vai abalar você. Nada vai abalar a tua vida. Por isso que muitos vão jogar setas e nada vai acontecer. Por quê? Porque você está em Cristo. Se você confia em Jesus, você confia em Deus, você está ciente que vai chover, como está escrito lá, e choveram, teve tempestade, correram rios, vendavais, mas essa casa não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada em cima de uma rocha. Ela foi construída em Cristo. Então, irmão, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer calúnias, divisões, tentando nos dividir diante do nosso Senhor Jesus. Vai vir churradas de mentiras, de engano, mas você e confie em Deus, então não vai derrubar você. Deu a entender? Ninguém tira a salvação de vocês, porque vocês conhecem o Deus que vocês servem. E se vocês conhecem o Deus que vocês servem, vocês vão andar na perfeição como Deus diz. Tem aqui na palavra, o Senhor ordenou, sejais perfeito como eu sou perfeito. Sim, irmãos, ainda não somos perfeitos, mas se andarmos na luz da palavra, você concorda que estamos andando na perfeição? Pode haver um dia que a gente erra, corre, pede perdão, volta para a perfeição. É isso. Ou, em outras palavras, nós vamos pecar menos lendo, compreendendo e obedecendo a palavra de Deus.
cada dia pecaremos menos e sejamos mais perfeitos. Ou seja, todo mundo que olhar em vocês, verão que vocês é a luz deste mundo, porque Cristo está em vocês. Quando olharem para você, vai falar, não, este é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus. Olha, nunca ouvi falar, até nos tratos deles, na conversa deles. Irmãos, os crentes que iluminados de Deus não dá nem prejuízo para outras pessoas. Isso até é bom explicar uma coisa dessa. Não dá prejuízo a outra pessoa. Ele procura honrar tudo. Existe momento na nossa vida que, às vezes, aconteça alguma coisa sobrenatural, ou seja, assim, uma enfermidade, um desemprego, dá alguns problemas, mas logo Deus restitui tudo para nós. Agora, olha só, quem fez essas escolhas? Somos nós. Agora, Jesus ensina também na palavra dele, que diz assim, e aquele, também vou assemelhar aqui, aquele que ouve as minhas palavras e não guarda. Quais são as palavras do Senhor? Seus ensinamentos, seus mandamentos. Vocês querem ver uma coisa que é muito interessante? Se vocês olharem ali, Mateus, no capítulo 4, versículo 23, diz bem claro, Jesus andava pela Galileia e ensinava, olha só, a primeira coisa que Jesus fazia, ensinava na sinagoga deles, vírgula, pregava o evangelho do reino, que é em segundo, vírgula, e depois curava das moléstias e das enfermidades do povo. Então, primeiro, ensinar. É isso que nós temos que entender, amados. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Amados, vamos ser ensinados nas escrituras do Senhor. Pessoa ensinada, ela sabe andar. Alguém que recebe os ensinos, um dia, essa pessoa, é que nem uma faculdade, materialmente dizendo, uma escola, você aprende a escrever, a falar, isso já te traz uma luz muito grande, que você vai aprender a se comunicar com muitas pessoas. Depois, materialmente dizendo, você aprende o inglês, aprende outras línguas, facilitou mais ainda a tua vida, você vai ter menos problemas, menos dificuldade, porque você se dedicou a essas línguas. Depois você vai entrar numa faculdade e se especializar naquela faculdade. Quer dizer, você está cada vez tendo... Você tem mais trabalho, porque você tem que se dedicar mais, mas você vai ter menos dificuldade, porque você está sendo especializada para que você faça alguma coisa sem errar, sem dar um tiro no pé. Você vai fazer consciente. Espiritualmente é a mesma coisa. Se nós nos dedicamos à palavra, cada vez nós vamos ter menos dificuldade, um pouco mais de trabalho para ter a paciência e aprender as escrituras, se esforçar nas leituras, entendimento, e quando o Senhor nos enche dos seus dons, somos esclarecidos no ensinamento. Ou seja, por que muitas pessoas recebem o dom, perdem o dom? Por causa do orgulho. Irmão, pessoas que não estão preparadas, que não são ensinadas. Quantas pessoas, irmãos, que recebem um dom, seja o dom que for, irmãos, tem um orgulho tão grande. Eu sou isso, Deus me faz assim, Deus me mostra isso, e não sei, quer se sobrepor diante dos teus irmãos. É o orgulho, perde tudo. Agora, quando uma pessoa é ensinada, Jesus lhe fala, vinde a vós todos, amém, que estão cansados, oprimidos, aprendei em mim que eu sou manso e humilde. Então, quer dizer, olha só, quando que nós temos que aprender? Ser manso, ser humilde. Tem uma pessoa, você pode até entender mais que aquela pessoa, mas você não vai humilhá-la. Você vai estar andando conforme os passos daquela pessoa. Você pode até andar mais, mas você não vai humilhar aquela pessoa diante de muitas pessoas. Então, espiritualmente é isso. Jesus, então, ensinou, todo aquele que ouve as minhas palavras e não guarda os meus mandamentos, as minhas palavras, eu vou assemelhar uma pessoa insensata, um homem insensato. Quer dizer, ele edificou a sua casa na areia, no mundo, nas diversões. Então, quem que são os que edificam na areia? Caloteiros, intencionais, aqueles que arrancam dinheiro do seu próximo, é intencional mesmo, irmão. Esses estão na areia. Jesus não ensinou isso. Escandaliza o Senhor, inclusive. Isso não tem no meio de nós? Tem bastante, muitos. Não está nem aí com a palavra de Deus. É insensato, é tolo. São pessoas assim. Nem percebe. Já ficou tão automático que é iniquidade isso. Não vai nem perceber a consequência que vai vir no futuro dele.
ou dela. Então, são aqueles que mentem, aqueles que enganam, aquele que furta, aquele que levanta falso testemunho, aquele que é devasso, adúltero, prostituta, prostituto. Prostituição, irmão, não está se falando das pessoas que estão até lá se vendendo o corpo, está falando daquele mesmo que sai com qualquer um. É, isso mesmo. Vamos ser claros, porque nós estamos falando da luz da palavra de Deus, estamos vendo o que está no coração, blasfemadores, todos eles estão com a casa na areia. Aí vem as tempestades e o dia de Cristo quando vier, aí essa casa cai. E é grande a sua queda. O que sobra dessa casa? Nada. Vai entrar no reino do céu? Que jeito? Não guardou a palavra de Jesus. E bem-aventurados são vocês que estão guardando a palavra do Senhor Jesus. Que sejamos limpos. E se tiver alguém aqui, irmão, entre nós, que tem esse procedimento de enganar as pessoas, por favor, irmão, ainda tem tempo, irmão. Em nome de Jesus, corra para os pés de Deus e do Senhor Jesus e pede perdão. E, se possível for, vá pedir perdão para os demais também. E, se for possível, restaura. Porque, irmão, o que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? O que adianta? O que adianta viver 50, 60, 70, 80 anos, 90, 100 anos, e depois viver a eternidade no lago do fogo e do enxofre? E Jesus dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Vocês que não pensam, mas a oportunidade foi dada. Hoje é uma oportunidade. Amados, Deus está dando a graça de falar bem claro assim, vocês ficam bem em paz, tá? Porque não estamos aqui para atacar ninguém, estamos aqui para esclarecer a palavra de Deus. Cada um é que vai examinar o seu coração, né? Ninguém é exposto, mas cada um vai examinar, porque a palavra é assim, Jesus não colocou o nome de nenhum ancião daquele tempo do fariseus, lá da tradição, porque aqui está escrito, olha só, no versículo 2, por que transgride os teus discípulos na tradição dos anciãos? Olha lá, pois não lavam as mãos, lá no século I. Jesus deu o nome nenhum deles? Deles não deu nenhum nome. Falou do que eles criaram. Irmãos, nós vamos ficar na palavra de Jesus Cristo, guiado por ele. E tudo que ele nos der, vamos trabalhar com Cristo Jesus na nossa vida. Tá bem? Olha o que diz aqui. Jesus finalizou isso dizendo que são essas coisas que contaminam o homem. Então, meus queridos, esse aqui é o conselho. Nós vamos parar aqui nessa primeira parte, depois nós, na quinta-feira, com a ajuda de Deus, nós vamos ter a segunda parte, tá bem? Então, eu creio que todos entenderam. Todos aqui entenderam, irmãos? Lá no YouTube, querida Irmandade, vocês todos entenderam? Irmã Magali, Viana, Ana Paula de Carmo, Érica, enfim, todos vocês entenderam? Sim, glória a Deus, aleluia. Deus é bom todo momento. Amém. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Então, tá bom. Então, deixa eu desativar aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós finalizamos. Deus seja louvado. Amém. 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 Amém, glória a Deus.